Meu nome é Marcelo Pinholati, eu sou neurocirurgião, trabalho na Santa Casa e em alguns hospitais privados em Belo Horizonte. A maioria, o principal motivo da gente trabalhar em vários hospitais aqui no Brasil é porque a gente tem um sistema de saúde que impede a gente de ter uma sede única, né? Então a gente é refém dos planos de saúde, das fontes pagadoras da assistência médica que a gente tem no nosso país, então a gente não consegue se concentrar num hospital só. Isso seria muito bom para a nossa qualidade de vida, coisa que a gente praticamente tem deteriorada progressivamente como médico, né? E isso faz com que a gente tenha que migrar e criar ambientes de trabalho em cada um desses hospitais onde a gente atua. E a nossa ideia hoje era falar de cirurgia de Parkinson, alívio para quem, quando e onde, né? A ideia hoje é falar um pouquinho sobre cirurgia, desmitificar um pouco, mostrar o que é realidade e o que não deve ser encarado como realidade dentro da cirurgia para Parkinson. Como disclosure, né, para falar sobre os meus impedimentos ou as características que me fariam ter críticas em relação àquilo que eu posso falar a favor da cirurgia para Parkinson. Isso é uma crítica, né? Eu sou um neurocirurgião funcional, ou seja, eu opero pacientes para Parkinson, então eu advogo a meu favor, né? Eu já realizei aqui em Belo Horizonte, não só eu, mas o grupo que atua junto comigo, 70 cirurgias para Parkinson, 70 pacientes foram operados com esse tipo de cirurgia, 60, né, foram para Parkinson. Ainda, né, eu sou uma das pessoas eleitas por alguns fabricantes desse tipo de dispositivo como orientador e formador de novos neurocirurgiões, então eu recebo muitas vezes para poder formar a opinião de pessoas que tratam desse tipo de cirurgia, tanto de uma empresa como de outra. Já fui speaker de outras empresas que trabalham com medicamentos, que atuam na área de dor e de Parkinson. E a minha agenda vai ser mais ou menos essa, ou seja, eu vou falar um contexto, né, coisa que a Raquel já fez no início. Em seguida eu vou falar de alguns critérios de seleção, ou seja, eu já estou falando de quem a gente deve pensar em cirurgia e quem a gente não deve pensar em cirurgia. Vou gastar um tempinho um pouquinho maior falando da nossa experiência, do grupo, e por último uma proposta do que pode ser feito em relação a como os pacientes devem chegar às nossas equipes para que eles possam ser atendidos, melhor atendidos. A cirurgia para Parkinson, como a Raquel já deve ter frisado, eu não peguei o ensino dela, ela não promove a cura, como é o desejo de todos nós, né? Ela vai promover alívio dos sintomas, essencialmente de sintomas motores. Então esse é o primeiro mandamento que a gente tem na nossa equipe, ou seja, é que a gente informe a todos de que esse é um tratamento que a gente escolhe hoje para alguns pacientes com uma medida de aliviar sofrimento e não um tratamento que busca resolução de todos os problemas que a doença promove. Esses são dados da literatura e dados do próprio fabricante, ou seja, a principal área de atuação da neuroestimulação para estimulação cerebral profunda no mundo é a doença de Parkinson. Então, ainda bem, as pessoas que possuem esse tipo de distúrbio, elas hoje são alvo de uma enorme investigação das indústrias farmacêuticas e de dispositivos que não estão medindo esforços para aliviar os sintomas dos pacientes. Então devemos tornar essas empresas nossas aliadas. Isso é um pensamento que a gente tem e elas hoje promovem um grande avanço. Então a gente tem que encarar isso com cautela, porque eles se beneficiam financeiramente desse diagnóstico e dessa doença, mas muitas vezes eles servem de dínamo, ou seja, a matriz da força, porque dinheiro é o que move o mundo, né? Então não adianta só a gente ter o sofrimento humano. Quando existe um interesse econômico em cima do sofrimento humano, muitas soluções só podem ser criadas. Então a gente não pode deixar isso de lado. Até que a Janete agradeceu, a Medtronic mesmo, de poder viabilizar boa parte desse evento. Então a gente tem que saber usar disso com cautela, com ética, com critérios adequados. E, como eu falei, eu sou speaker, com proctor, né, de empresas, mas mesmo assim, no final da palestra, vocês podem fazer juízo de valor de que aquilo que eu estou falando é só advogar em causa própria ou não, certo? Isso vai ficar a critério de vocês. Né? Cirurgia para Parkinson é uma coisa que não existe só estimulação, não existe só o tratamento neuromodulatório, ou seja, usar o implante. Né? Existe a cirurgia ablativa.
ela hoje caiu em menor uso por alguns fatores muito importantes. A cirurgia para Parkinson, quando você faz uma lesão, só de falar que vai ter uma lesão sobre o cérebro de uma pessoa que tem doença de Parkinson, a gente tem que ter ressalva. Pô, uma lesão é algo irreversível. Já a estimulação é algo que a gente pode vir a reverter desde que a gente desligue o aparelho ou retire o aparelho. O dano que o aparelho implantado no cérebro promove, ele é mínimo ou praticamente nulo, se ele não teve complicações e coisas tal. Nós vamos falar mais para frente. Então, é um método reversível e por isso é um método que tem sido mais utilizado. Mas a cirurgia ablativa não está eliminada. Ela deve ser pensada em alguns casos, certo? Principalmente em alguns casos muito pontuais, ou seja, pacientes com idade muito avançada e com sintomas bem específicos. De forma geral, um paciente muito idoso, cujo risco cirúrgico é mais alto de se fazer um implante, a necessidade de fazer ajuste contínuo, a gente deve talvez pensar em fazer algumas ablações, certo? Em tratar o tremor dele com uma talamotroma, quando ele é unilateral e às vezes não responsível à levodopa. Então, esse é o ponto que a gente pode pensar? Sim. Em alguns outros casos, paridotomia pode ser pensada. Mas são métodos altamente investigados, ou seja, a gente tem grandes séries que mostraram bons resultados dessa técnica. A Raquel já adiantou, né? A gente tem nessa terapia um amplo e bem definido estudo a respeito do controle dos sintomas motores para a doença de Parkinson. Esses estudos, cujo principal deles é o que a Raquel mostrou, ou seja, o Early STEAM, né? É um estudo que usa a evidência classe A, ou seja, aquilo que existe mais puro dentro da literatura médica científica atual, que tem dados que se comprovam grande eficácia de um método. Esse é um método que está amplamente estudado. A gente pode falar que em medicina, se existe uma coisa bem definida que fala assim, isso funciona, o paraquedas, quando ele abre, a pessoa sabe usar, ele realmente salva vidas, pronto, está definido, certo? A gente não fez o teste do paraquedas, mas para isso a gente consegue falar que existe evidência no melhor nível. Desse estudo a gente também consegue destrinchar algumas coisas. Para quem não fazer? Ali mostra, ó, nesse... Está funcionando aqui? Tá. Esse último item aqui, ó, quanto mais para cima nessa escala, mais efeito. Quanto mais para baixo, menos efeito. E aqui a comparação. Tratamento médico em azul, tratamento cirúrgico em vermelho. Então tudo isso aqui, ó, melhorou com cirurgia. Tudo isso foi melhor do que o azul. Quando o azul está para baixo, é que o azul piorou. O tratamento clínico, o paciente piorou. E em vermelho, o paciente melhorou e melhorou muito. Certo? Então esse aqui é o efeito que a gente tem que ter do gráfico. Né? Mas aqui, ó, a gente vê que na fala, na comunicação, tanto a cirurgia como o tratamento medicamentoso, a doença piora. Então o tratamento cirúrgico, para quem tem distúrbio de fala grave, ele deve ser muito questionado. Ele deve ser colocado em xeque, falando, olha, vale a pena operar? E isso deve ser discutido com os colegas e essencialmente com o paciente e com a família dele. Porque é um fator que limita muito o quê? A sociabilidade. A gente se comunica pela fala. A gente convive pela fala. Então, como é que a gente vai piorar algo que já tem uma grande deterioração social, que é os sintomas da doença, em que o paciente vai piorar a fala dele. Então, esse é um fator que esse estudo mostrou que a gente deve ter parcimônia diante de alguns sintomas. Então, não é para todo mundo, é para alguns pacientes que a gente sabe que a gente pode melhorar aqueles sintomas que a gente sabe que pode melhorar. Ressaltando ainda que o tratamento cirúrgico para Parkinson mudou, né, a tradução que mudou o tratamento cirúrgico após a estimulação cerebral profunda e que se mostrou como uma ferramenta extremamente importante para melhorar a qualidade de vida. E esse estudo, né, o Early STEAM, mostra que só quando o paciente está já no começo da falência do tratamento medicamentoso,
Isso pode ser pensado. Quando é que a gente chama de começo? Quando a gente tem certeza de que aquele paciente tem doença de Parkinson idiopática. O que é isso? Quando a gente segue uma série de critérios, hoje em dia a medicina não é praticada assim como somente arte. Ela tem que ser praticada como ciência. Então a gente tem que, hoje, seguir critérios. Quando a gente pensa que o paciente tem um diagnóstico de doença de Parkinson, o médico, né, nós que estamos do lado de cada mesa, a gente tem que fazer um checklist. Tem. Não tem. E aí, de acordo com a soma de fatores, é que a gente fala assim, esse paciente tem critérios suficientes para a gente pensar que ele tem doença de Parkinson. Ou que ele tem enxaqueca. E seguindo esses critérios, o primeiro critério que a gente tem que saber é se o paciente tem doença de Parkinson mesmo, porque ele pode ter parkinsonismo variado, certo? E para isso tem que ter mais de 4 anos para a gente ter o tempo de evolução. Falando ainda que todos os últimos estudos, os grandes estudos, né, foram conduzidos de forma muito rigorosa. E esse é um método que, esse estudo, inclusive, né, foi conduzido com o que existe de melhor da literatura médica. Ainda temos um grande desafio que, para algumas pessoas como a Raquel, elas começam a chegar num ponto de, a gente chama de estado da arte, né? Ou seja, em que sabe realmente, quando olha para o paciente, passa algum tempo com ele, examina ele 2, 3, 4, 10 vezes, que é o que ela faz, né? Ela consegue detectar, o Ravi também, esse paciente, ele é bom para cirurgia. Esse paciente é um paciente crítico para cirurgia. Esse paciente é um paciente que a gente não deve operar. Então, quando a Raquel chegou e mostrou aquele caso, Marcelo, esse é o paciente que você me encaminhou. Em que, com alguns dias de fisioterapia, ele estava com a postura toda encurvada para poder deambular e se mostrou muito responsível a medidas não medicamentosas e não cirúrgicas. A gente tem, né, 3 estágios de velhas verdades. Primeiro, uma verdade é ridicularizada, ou seja, você acha que aquilo é um absurdo. Foi o que aconteceu com a cirurgia de Parkinson, inclusive dentro da minha casa, ou seja, dentro da Santa Casa. Eu gosto de contar esse caso. Quando eu terminei minha residência, eu aprendi a operar doença de Parkinson com lesão pelo Dr. Gervásio Teles, que é um neurocirurgião que se formou no Canadá, trouxe um aparelho lá do Canadá e dos Estados Unidos, ele comprou um aparelho, a gente fez várias cirurgias, ele trabalhou durante 20 anos fazendo cirurgia ablativa para Parkinson. E a experiência dele via que tinha ótima resposta com o tratamento cirúrgico ablativo. Com a melhora de algumas medicações e o resultado de longo prazo da cirurgia ablativa, ele ficou um pouco menos motivado com o resultado da cirurgia, pela limitação que o método trazia em si. Quando eu cheguei da França, todo animado, em 2004, falei para o Gervásio, vamos começar a fazer estimulação. Isso já existe desde a década de 90 na França, nos Estados Unidos, no Japão, no Canadá. Vamos começar a fazer. Isso já com controle tardio, mais de 10 anos de follow-up e tal, de segmento desses pacientes no primeiro mundo. Né? Vamos começar a fazer. Ele me ridicularizou, falou assim, Marcelo, nós não temos condições aqui no Brasil de ter uma terapia que gasta milhares de reais, na época nem era, 2004 já era, né? Milhares de reais, com um método que a gente tem limitações de indicação, precisa de uma estrutura muito grande e que a gente tem falta de soro ou de remédio para pressão no nosso sistema público. Como é que a gente vai escolher tratar alguns pacientes com um método que a gente tem muitas limitações para executar, sendo que falta o básico para todo mundo? Eu não consigo, não concordo, então eu fui francamente ridicularizado, eu custei para fazer esse paradigma da pessoa que me criou, ou seja, meu pai neurocirúrgico, né? Então eu fui francamente ridicularizado. E isso não foi só eu, ou seja, o DBS foi por muito tempo, né? Depois a gente teve franca oposição das fontes pagadoras, né? Seja do SUS, seja do plano de saúde, dos próprios neurologistas, né? Uma dificuldade muito grande de aceitar o método. Até que surge em Belo Horizonte a doutora Raquel. Eu falei, gente, eu precisava de achar uma pessoa que pudesse tentar comigo, porque eu não podia fazer essa guerra sozinho. Eu estava lutando como o Don Quixote, né? Ou seja, eu não tinha ninguém para me salvar, para me ajudar e para ir do meu lado.
Raquel chegou, ou seja, a gente conseguiu fazer com que as primeiras cirurgias para Parkinson fossem acontecidas, né? Fossem realizadas. Depois, como era hoje, né, fico feliz de ver um auditório cheio para ouvir a gente falar, para falar um pouco sobre tratamento cirúrgico de doença de Parkinson, já é autoevidente. A gente tem trabalhos recentes que mostram que a literatura médica comprova a eficácia na melhora de vida desses pacientes. Então, não antes de 5 anos, calcular o risco, né, o grau de risco, os efeitos adversos da cirurgia, isso é muito importante, porque a cirurgia pode promover de efeitos adversos, e o grande risco é de seleção errada. Então, a gente tem follow-up de 10 anos hoje em dia, na literatura, bem descrito, né, esse é o estudo dinamarquês, em que, esse é um slide do Ravi, né, que mostra os bons resultados, redução de dose diária, a demência prevaleceu, ou seja, a progressão da doença, que muitas vezes pode acometer o paciente com distúrbio cognitivo, ela não foi modificada, ou seja, a gente sabe então que o paciente que tem limitações cognitivas, na época em que a gente está indicando a cirurgia, ele não deve ser pensado como um bom candidato. A sobrevida, né, a gente tem dados que mostram que a cirurgia promove, né, uma maior duração do tempo da doença, ou seja, o paciente sobrevive mais, e quando o paciente é operado de forma mais tardia, a gente tem uma predição de uma maior taxa de complicações, inclusive de mortalidade tardia. O critério de triagem básico, né, o Early Stimulus, é um método que a indústria desse dispositivo desenvolveu, baseada em variáveis clínicas, em diversas categorias. A gente leva em consideração a idade, o tempo da doença, o tempo que o paciente fica sem a função do remédio, né, da levodopa, a presença das discinesias, se tem tremor, porque existe uma diferença em problema que a doença de Parkinson traz, que é a rigidez e a lentidão de movimentos, e o tremor, que é a parte, ou seja, a gente pode indicar uma cirurgia de forma mais tranquila, ou seja, melhor, mais segura, diante de um tremor refratário. Ausência, né, de deficiência cognitiva e efeitos colaterais não motores, tipo dor e outros sintomas. Isso não foi ideia de um grupo só, isso foi um painel de especialistas em 28 países, selecionando e escolhendo bem a forma de tratar esses pacientes. Isso é uma forma de alguns neurologistas, é um trabalho que a gente tem feito regularmente com alguns neurologistas aqui em Belo Horizonte, seja da rede pública, seja da rede privada, para poder utilizar pelo menos esse método de triagem para encaminhamento para nossos centros de terapia cirúrgica. Isso faz um painel de quem deve ou quem não deve. Isso é um método que a gente usa, a gente consegue baixar isso num aplicativo da Apple Store. Então, esses são os critérios de indicação, né? E o último é a gente levar em consideração que o paciente tem que ter expectativas realistas e um grupo multidisciplinar. Meu grupo multidisciplinar começou em 2011. Raquel, eu e o Dr. Armando, um físico cubano, que já é radicado no Brasil há muitos anos, e que desenvolveu um software que era capaz de ser adaptado ao halo que o Dr. Gervásio trouxe dos Estados Unidos, quando fez o estágio no Canadá, em 1980. Ou seja, eu tenho um colega que fala que foi mais ou menos uma ideia de professor Pardal. A gente foi juntando uma coisa com outra, fazendo um equipamento que pudesse vir a ser algo aceitável, e eu não queria operar sem boas condições. Então, a gente conseguiu criar critérios adequados dentro da nossa realidade em que a resposta seria muito boa. E a gente tem bons resultados desde o primeiro caso. Mas foi assim que o nosso grupo multidisciplinar começou. Hoje, nosso grupo multidisciplinar, eu consegui que quem me ensinou a fazer neurocirurgia para Parkinson me aceitasse como membro de um grupo em que ele estivesse presente, né? Ou seja, a verdade se tornou autoevidente. Nada melhor do que eu ter o reconhecimento familiar, ou seja, da nossa estrutura onde a gente se criou. O Gervásio não tem nenhum vínculo parentesco comigo, ele foi só meu professor. Dr. Daniel Sacramento, do HC da UFMG, Dr. Ravi, que é a nossa mais recente aquisição dentro da Santa Casa, que tornou viável o projeto DBS no SUS, na Santa Casa, pela sua presença contínua e restrita, toda quarta, toda quinta, toda segunda, ajustando, preparando, selecionando, corrigindo e discutindo continuamente as nossas indicações.
doutora Raquel pioneira, né? Doutor Alexandre, um grande neurocirurgião da UFMG, que fez parte desse grupo e que tem trazido bons frutos para o nosso grupo. E o restante, que eu não vou citar um por um, mas são colegas que tornaram real esse número de 70 e teremos muito mais pacientes a serem operados quando bem indicados. Esses são os nossos critérios que o Ravi selecionou como nosso padrão, né? E a gente, depois de um arco que era algo que foi mais ou menos ajustado, ou seja, trazido de fora do país e remodelado e tornado atual, agora nós temos uma estrutura que é completamente viável graças à própria Medtronic, ou seja, eles investiram em trazer um equipamento de altíssima tecnologia, disponibilizando dentro da Santa Casa, para que a gente tornasse real a realização dessas cirurgias de forma contínua. Toda semana a gente opera um paciente com doença de Parkinson, com um implante cerebral profundo na Santa Casa desde fevereiro desse ano. Fora um ou outro, quinta ou sexta-feira, que a gente não tem condição de fazer, ou por um congresso, ou por uma viagem, ou por ausência de alguma coisa que às vezes no sistema público a gente acaba tendo. Esse é um slide que eu trouxe da França, ou seja, mais ou menos o equipamento que a gente usava lá é exatamente o mesmo em 2004, é o que é usado hoje em qualquer lugar do mundo com a mais alta tecnologia. Ainda falando sobre a nossa experiência, desde 2009 a gente vem avaliando pacientes, chegamos a 161 em julho, né, esses são dados que a gente cobrou no mês passado, né, no total de 161 pacientes, desde 2009, foi esse o número que a gente selecionou, né, que a gente foi submetido a teste. E que desses 161, a gente operou 70. A maioria utilizando o núcleo subcalâmico, aquele núcleo em vermelhinho que a Raquel mostrou, ou seja, é o menor núcleo que a gente pode usar como alvo neurocirúrgico, mas é o alvo que a gente consegue ter o maior controle do maior número de sintomas. Ainda dos nossos resultados, pelo menos mais da metade melhorou na escala de PDRS com mais de 30%, que informam que melhorou, esse número ultrapassa, né, os 60% dos casos, e que reduziu o medicamento, isso se sobrepõe, tá? A gente ultrapassa a metade dos pacientes. Ou seja, o resultado que a gente tem varia em torno de 70% de bom resultado para o global, né? Complicações. Nem tudo é a melhor coisa do mundo. O tratamento cirúrgico envolve risco. E a gente tem que falar sobre complicações. Porcentagem de complicações e de não complicados. É lógico, a porcentagem de não complicados ela tem que ser muito maior para a gente se expor, para a gente pensar em expor. Um paciente é um procedimento cirúrgico que promove até risco de vida. Então a gente tem que ter um resultado de não complicado, que é essa trave cinza muito maior que as outras coloridas, né? A nossa pior complicação, né, e elas são mais simples, são as infecções, exposições do gerador de pulsos e que geram fatalmente na revisão do sistema, seja a troca do gerador porque ele se expôs para o meio ambiente, então a gente não tem como recolocá-lo, ou quando ele tem alguma ulceração, alguma coisa que mostra uma leve complicação de rejeição, né? Esse é um termo que a gente aceita bem. Muitas vezes a gente tem que ou trocar ou revisar, reoperar, lavar e tentar salvar aquele equipamento. A gente não pode esperar o resultado. Essa é uma paciente que a doutora Raquel me encaminhou, lembra dela, doutora Raquel? É uma senhora de 72 anos que estava restrita, né, a camada, restrita a um ambiente domiciliar, né, com uma discinesia muito intensa. Esses já são, ainda está com o cabelinho raspado, né? Ela controlando os sintomas, se alimentando sozinha, cuidando, né, de si mesma, ou seja, passando a roupa. Esse é um vídeo que a família me viu. Eles filmaram ela dentro de casa, no pós-operatório, e que eles me encaminharam ela se vestindo, eles me autorizaram a fazer esse tipo de exposição e demonstrar o resultado dela, em que ela readquiriu a capacidade de conviver, né? de cuidar de si mesma e de conviver. Eu acho que a melhor forma que a gente tem de pensar em relação a tratamento, esse é o exemplo. Ou seja, o nosso objetivo é cuidar e tornar viável algo que muitas vezes a gente nem conseguia viabilizar. E, segundo a família, parece que ela estava pensando em voltar a namorar.
Esse é um paciente que a gente consegue ver aqui em on, desculpa, aqui em on da medicação, mas completamente limitado da marcha, né? Aqui já pós-operado, com o aparelho implantado e ligado, né? A gente ainda vê que tem uma limitação do balanço dos braços e tal. Aqui, aparelho desligado. Aqui já é vídeo, tá? Ele está piscando, mas a gente vê que não tem nada tremendo. Parece que é uma foto, mas não é não. Falando sobre complicações, sobre limitações do método, a gente vê que a paciente reduziu, melhorou o movimento e tal. Ela é uma senhora também, já tinha passado dos seus 65 anos de idade e que o distúrbio de marcha dela, no pós-operatório, a gente vai ver agora. Ela tem essa limitação, e isso é um pós-operatório, ou seja, a gente sabe que o paciente pode não melhorar do distúrbio de marcha. Ela tem a mobilidade mais solta, você vê os braços dele mexendo, mas bloqueou, fez tina, e o que resolve isso são medidas não medicamentosas. A Raquel pode me falar tardiamente do resultado dela, porque isso tem 2 meses depois da cirurgia. E aí a paciente normalmente volta para o neurologista e esquece o neurocirurgião até ela ter algum problema. Seleção de pacientes é fator de, vamos falar assim, falha na terapia, certo? 30% dos maus resultados, o problema é a gente saber que não deveria ter operado. Só que muitas vezes é muito difícil a gente pensar que a gente não deveria ter feito uma coisa que todo mundo acreditava que era verdade. Então, sabe aquele erro de escolha e que a gente é motivado pela vontade de fazer o bem por alguém? Então, é difícil da gente falar sobre a falha na indicação. Ela faz parte do nosso método. Não existe nada em medicina que seja 100% seguro. Então, é impossível da gente oferecer uma terapia ou até mesmo um atendimento clínico que tenha esse grau de segurança. A falha de 30% de maus resultados é real. Desculpa, gente. E ainda, principalmente, esse é um fator que a gente consegue excluir. Não operar quem não tem Parkinson. A gente precisa de operar somente quem tem Parkinson. Por isso, a definição de mais de 4 anos. Para a gente ter um critério de segmento, conhecer o paciente. A gente tem alguns desafios, né, que se colocam hoje em dia para a gente, na prática neurocirúrgica, que são hospitais diferentes, com instrumentações e arcos diferentes, planejamentos diferentes, rotinas, ressonâncias, alvos. A gente tenta centralizar tudo num lugar só. Esse é o motivo da minha fala inicial, ou seja, é difícil a gente concentrar tudo num lugar só. A solução é manter insatisfeito com os próprios resultados, ou seja, tem que estar sempre querendo melhorar, né? É como se a gente fosse Usain Bolt, ficando infeliz de ser medalha de ouro no Brasil, porque ele não bateu o próprio recorde. É assim que a gente tem que ser, né? E tem que ser assim porque a gente tem outras Olimpíadas a cumprir. A gente tem que melhorar, buscando até talvez a cura, né? Tentar aprimorar os métodos e escolher um sistema de referência. A gente tem que ter aquilo como parâmetro, mas não estar preso naquele parâmetro. Trocar experiência é uma forma de melhorar, né? Principalmente com a concorrência. Eu chamo o Gilberto como meu concorrente, né? Uma pessoa que a gente trabalha, que me ensinou, que participa de algumas cirurgias comigo e coisa e tal, mas que a gente tem que trocar experiência com quem a gente disputa, passo a passo. A preferência de um paciente que achou que o cabelo encaracolado do Gilberto é mais convincente, é mais charmoso do que eu. Recorrer às origens, né? Buscar a experiência do Dr. Gervásio, da Santa Casa em construção, ou seja, mostrar que a gente está sempre em construção. A gente tem dificuldades pós-operatórias, né? A gente tem que reoperar às vezes. Aqui é o núcleo, aqui é onde a gente tinha planejado e aqui é onde a gente executou, certo? Ou seja, não fomos no lugar que a gente tinha planejado. Nós não somos perfeitos. Os nossos métodos são passíveis de falhas, apesar da gente dispensar todo o nosso esforço para que o nosso resultado seja o melhor possível. Os nossos parâmetros são baseados, né, em parâmetros neurofisiológicos, não é só
o alvo que a gente marcou, mas também a presença de um neurologista no ambiente cirúrgico, fazendo testes intraoperatórios, para que a gente ache o melhor alvo, além do alvo cirúrgico. Ou seja, a Raquel chega e fala assim, Marcelo, eu não vou conseguir controlar esse eletrodo desse jeito. O paciente está entortando a boca, ou ele está sentindo parestesia. Isso com o paciente lá na mesa. E a gente liga o aparelho e entorta a boca. Ou seja, tem que puxar ele um pouquinho mais para o meio, ou seja, menos lateral, porque ali está passando fibras que controlam a motricidade do lado daquele paciente. E a gente sabe que isso tem que ser feito. A gente tem que também buscar bons resultados com controle de tomografia nas primeiras 24 horas, ressonância, né? Depois de 7 a 10 dias, porque a gente tem um achado de ar dentro da cabeça, fazer radiografia das conexões e escolher um sistema de fusão bom. Isso aqui é um método, né, que a gente vê que no futuro a gente já está batalhando para conseguir isso junto do poder público, de novas tecnologias para trazer estrutura, né, seja para o nosso sistema privado e principalmente, como eu sou neurocirurgião da Santa Casa, é assim que eu me denomino, buscar para que isso seja feito no nosso sistema único de saúde. A gente não tem só imagens bonitas como as que a Raquel mostrou, que eu mostrei de bons resultados. A gente tem casos catastróficos, né, em que a hemorragia isso foi no Hospital Mater Dei, tá? Não é no SUS, ou seja, a gente não teve ainda bem esse tipo de complicação no sistema único de saúde, mas é um paciente que foi operado, colocou o eletrodo e no final da noite, eram 22 horas, né, desse dia, e uma hemorragia maciça que tornou esse paciente sem força de um lado do corpo, com dificuldade para falar, ficou 60 dias na UTI, gastrostomia, buraquinho da traqueostomia, ou seja, a complicação cirúrgica ela pode ser muito grave. Eu não vim aqui só para falar das benesses, dos benefícios que esse método tem, mas também para falar da realidade. Então, falar sobre expectativas realistas. As nossas cirurgias sobre o cérebro, elas correm esse risco. A incidência disso é muito baixa, mas para esse senhor foi 100%. Então, quando ela acontece, é irreversível. Esse paciente voltou a dirigir a própria bicicleta, voltou a falar. Ele teve um distúrbio, e tem até hoje um distúrbio do acometimento do lobo frontal. Ele tem uma limitação cognitiva grande, porque a hemorragia promoveu um dano na região frontal que foi muito grande. Exposição do gerador, né, muitas vezes ela não acontece na cicatriz cirúrgica, e muitas vezes isso não é nem infecção. Ou seja, é a posição e a isquemia que essa ponta do gerador pode promover na pele e fazer com que a perda de irrigação dessa região promova a ulceração. Então, é uma escara que não é de decúbito, né? É igual a gente coloca o paciente que está com muito tempo acamado, que tem uma escara sobre a região sacral, só que isso no peitoral. Conclusões do grupo. Cirurgia está indicada para perda de funcionalidade, para paciente que tem reclusão social, queda na qualidade, prejuízo, inclusive na saúde da família. Eu não estou falando só para os pacientes que têm Parkinson, mas a gente sabe que quando a gente cuida de um paciente, seja com doença de Parkinson, seja com hemorragia cerebral, seja com qualquer outra doença, eu não cuido só do paciente, eu cuido da família dele. Com quem eu converso lá fora no CTI, não foi com o seu Geraldo. Né? Não foi com o seu Geraldo. A gente conversa com a família inteira, e cada hora um me liga. Né? Os arantes todos me ligaram para poder falar, olha, como é que está? Para a gente ter boa resposta, a gente tem que tentar controlar o brain shift, ou seja, aquela modificação da posição do cérebro durante a cirurgia. Observadas as contraindicações, ela é um instrumento válido, né, para tratamento, fazendo parte do arsenal para tratamento da doença de Parkinson, buscando contínuo aperfeiçoamento, tanto da gente, eu, Raquel, Ravi, Gilberto, o grupo todo, né, revendo os nossos próprios resultados, corrigindo os nossos próprios erros, armazenando os nossos dados, ou seja, fazendo com que a avaliação de cada paciente possa ser catalogada e revisada ao longo do tempo para que a gente melhore os nossos resultados e busque respostas para perguntas que a gente ainda não tem. Contato próximo com colegas, fornecedores, aí citando a Medtronic, patrocinando esse evento. E uma vez que a gente não conhece totalmente como o DBS funciona, a gente tem que ter parcimônia, tanto para indicar como para contraindicar,
sabendo que é necessária atenção redobrada para esses pacientes. Falando ainda da minha agenda, né, já falei da nossa experiência, o fluxo atual. A gente tem uma triagem, seleção, a cirurgia e a programação. Ou seja, o paciente tem que vir de um neurologista, passar por mim, pelo Ravi, ou por mim, pela Raquel, pelo Gilberto, pelo Daniel, ou seja, o neurologista que trabalha, que cuida dos pacientes com Parkinson, ou seja, o grupo de neurologia do Hospital Felício Roxo, Dr. Lister, né, ou Dr. Francisco, lá no Hospital das Clínicas. Eles mandam, ou seja, eles têm que encaminhar esse paciente para a gente, para que esse paciente possa ser selecionado, ou seja, então ele passa por um screening. O paciente que passa pelo screening, a gente considera cirúrgico, ele então é operado e vai para a seção de programação, ou seja, ele vai passar por um processo longo de planejamento de como aquela estimulação que a gente tentou vislumbrar no futuro, ou seja, para o tratamento elétrico, que eu costumo falar, e medicamentoso, isso é uma associação, não é um método substituindo o outro. Então esse paciente vai ser programado pela equipe que selecionou, que acha que consegue tratar daquele paciente também com método elétrico, mas ele vai ser tratado também pelo neurologista de origem, ele não vai se desvincular do neurologista de origem. Então o paciente que o Dr. Lister me encaminhou, eu pedi para a Raquel avaliar, a gente operou, a gente quer a participação do Dr. Lister, a gente quer de vocês que continuem tratando com os seus neurologistas de origem. Por quê? Por dois motivos. Eles conhecem vocês melhor do que nós. Nós tentamos conhecer vocês através deles. Então, a participação deles no tratamento clínico, ela é muito importante. O segmento a longo prazo desses neurologistas, vamos falar assim, em geral, não relacionados com o método cirúrgico, ele é essencial para a gente trocar a experiência, para a gente melhorar os nossos resultados. Mais do que isso, por medida mercadológica, ou seja, são esses os neurologistas que têm o maior número de pacientes. Então a gente tem interesse, inclusive, aquele interesse que é questionável, que eu falei no início, eu assumo, a gente tem que ter esse tipo de feedback. Esse paciente está melhorando, esse paciente não está melhorando. O seu método não está bom, o seu método está bom para aquilo. Só assim eu vou conseguir melhorar os nossos resultados. Então, esse é o nosso fluxo, né? Neurologista ou neurocirurgião não funcional, pai da Raquel, manda para avaliação do DBS, o neurologista e o neurocirurgião do DBS, com a neuropsicóloga, com a fisioterapeuta, com o fonoaudiólogo, indicamos cirurgias. Depois, retorna ao neurologista de base, em contato com o neurologista de DBS. E, eventualmente, com o neurocirurgião que operou. Para quê? Porque nós neurocirurgiões, eu vou ver o quê? Se o sistema está conectado certinho, se ele está na posição correta, se a gente tem que revisar o gerador. A parte de programação eu posso rever, checar, por interesse meu, para saber se eu estou fazendo do jeito certo, mas quem vai fazer isso com excelência é quem está treinado para aquilo. Ravi, Daniel, Raquel, são pessoas que sabem fazer isso muito bem. Muito melhor do que eu. Queria fazer um convite, né? Ou seja, nós trabalhamos com esse tipo de cirurgia no SUS, então, se houver pacientes que tiverem interesse em conhecer o nosso trabalho de triagem lá na Santa Casa, o Dr. Ravi faz esse tipo de avaliação nos pacientes do SUS, né? Então, já estou te colocando com muito trabalho, né? Convidando todo mundo, né? Está ele aqui, planejando aqui no intraoperatório o paciente, né? Eu estou do lado de lá com o nosso fellow, o Dr. Carlos Eduardo. Eu queria falar uma coisa do Shakespeare, ou seja, é melhor a gente estar 3 horas adiantado, coisa que eu não estive, né? Eu cheguei com 5 minutos, a Raquel me colocou, né, na berlinda, do que 1 minuto atrasado. Era isso que eu queria deixar como mensagem final.